Aí, turminha, beleza? Esta videoapresentação será sobre a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 a 1918. 4 anos de guerra que custaram a vida de 22 milhões de pessoas. Velhos impérios caíram e novos impérios surgiram. Então, vamos começar? A civilização europeia, bem antes da Primeira Guerra Mundial, era próspera e intelectual. Os europeus gozavam das maravilhas das belas artes, como o cinema e grandes bibliotecas, e também como as engenhosidades mecânicas, como a locomotiva e o navio a vapor. Cada nação tinha o seu ego nacional elevado. A Inglaterra, conhecida como Senhora de todos os mares, a pioneira na primeira Revolução Industrial e proprietária de diversas colônias pelo globo terrestre. A Alemanha dava os primeiros passos bem adiantados para a industrialização, assim como disciplinadora de um exército que estava a dar a última gota de sangue por ela. A França se orgulhava como detentora da intelectualidade da Europa, tendo sua capital, Paris, como berço intelectual e cultural da França. Finalmente, a Áustria, responsável pelo estopim da Primeira Guerra Mundial, se erguia arrogantemente, querendo se impor a todos e expandir suas fronteiras. O primeiro acontecimento que iniciou a Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do arquiduque e o herdeiro do trono da Áustria, Franz Ferdinand, e sua esposa, por um jovem austríaco, em 28 de junho de 1914, em Sarajevo, Bósnia. Este assassinato gerou indignação ao povo austríaco e aos seus governantes, que usavam a tragédia como pretexto para invadir nações como Bósnia e a Sérvia, nas quais os austríacos já pensavam ocupar para ampliar as fronteiras da Áustria. A Áustria contou com a aliança da Alemanha para invadir e ocupar inclusive a Sérvia. Os russos, sabendo dos acontecimentos e os planos dos alemães e austríacos para invadir a Sérvia, a qual pediu ajuda os russos, não demoraria muito para que a Rússia mobilizasse suas tropas para a fronteira da Sérvia. A Alemanha soube que a Rússia defenderia a Sérvia. Logo ameaçou os russos, caso se eles entrassem na guerra ao lado dos sérvios. Não tão pouco distante dos fatos, a França também entraria na guerra aliada aos russos. E um dos principais motivos da França querer essa guerra exclusivamente contra a Alemanha seria seus territórios Alsácia e Lorena, incorporados ao território alemão. Enquanto na Inglaterra e nos Estados Unidos, tanto a opinião popular e o governo não queriam participar da carnificina. Porém, os ingleses sentiram-se ameaçados caso perdessem suas colônias na África e seu espaço marítimo pelos alemães, e a Inglaterra acabou aliando-se à Rússia e à França contra a Alemanha e a Áustria, enquanto os Estados Unidos permaneceriam neutros e fora do início da Primeira Guerra Mundial, até um certo momento, quando seu navio Lusitânia seria atacado por um submarino alemão. A Primeira Guerra Mundial já tinha começado, cada qual tentando proteger seus territórios dos invasores. A França teve que encorajar seu povo, que temia uma invasão alemã, principalmente a cidade de Paris. Muitos parisienses, pensando na proteção de suas famílias e pátria, logo pegaram em armas para bloquear o avanço alemão, que já tinha invadido a Bélgica, para tentar chegar aos territórios franceses, inclusive Paris.
Os franceses, com a ajuda dos britânicos, impediram que os alemães invadissem Paris. Porém, foi muito difícil para britânicos e franceses tentarem expulsar alemães do território francês. Enquanto, no leste europeu, a Rússia já se preparava contra a ofensiva alemã. Mas todo o esforço dos russos foi por água abaixo. Os alemães capturaram 92 mil russos. E para complicar mais a situação da Rússia, o Império Turco-Otomano entrou na guerra, combatendo os russos. Os turco-otomanos tinham absoluto apoio dos alemães. Contudo, os turcos otomanos não conseguiram vencer os russos exclusivamente pelas terras do Cáucaso, porque franceses e ingleses partiriam para cima dos turcos otomanos, os quais teriam que lutar em mais duas frontes de batalhas, a inglesa e a francesa. Os alemães e austríacos começam a se enfraquecer e desanimar pela guerra por terra, já que os territórios que conseguiram conquistar e ocupar estavam sendo tomados por ingleses e franceses. Desde então, os alemães mudaram a trajetória da guerra por terra pela guerra por mar. Agora seria o território marítimo a ganhar a guerra para os alemães e seus submarinos. Em seguida, submarinos alemães atacavam navios ingleses. Mas no dia 7 de maio de 1915, um submarino alemão chamado o 20 afundaria um navio americano conhecido como Lusitânia, deixando 2.102 mortos. A partir de 11 de novembro de 1918, oficialmente, os alemães desistiram da guerra. A Áustria, que começou toda a carnificina, abandonou a guerra 3 de novembro de 1918, mas não passaria muito tempo para um cabo austríaco chamado Adolf Hitler desse início à Segunda Guerra Mundial. Curiosidades sobre a Primeira Guerra Mundial. Bulgária, Itália e Japão entram na guerra para obter vantagens territoriais e comerciais. Portugal e Brasil participaram da guerra, enviando unidades militares para apoiar ingleses e franceses. Encerramos aqui, turminha. Dê um clique aí no polegar positivo. Se gostaram da aula, inscrevam-se no canal e comente o canal para seus amigos. Obrigado e até mais.